Bem-vindo ao RescueCast. Aqui, debatemos os desafios enfrentados por resgatistas e socorristas dedicados, explorando suas experiências e destacando a importância vital de cada intervenção. Este é o RescueCast, onde a narrativa da coragem se encontra com a urgência da ação. RescueCast, criando espaços, salvando vidas. Salve, salve, galera! Bem-vindos ao RescueCast, criando espaços, salvando vidas, episódio número 60, um episódio que é basicamente um desdobramento da nossa conversa anterior sobre reunião tripartida. Satisfação tê-los aqui de novo, amigos. Bem-vindo, Geller, nosso episódio 60. Olá, capitão. Olá, Anderson. Olá, Beto. Nossos seguidores aí que nos acompanham, nossos patrocinadores, muito obrigado aí pela ajuda, por estarem curtindo o canal. E realmente, né, a gente avisou no primeiro episódio sobre a reunião tripartida que ia dar pano para manga. E estamos aí para agradecer também todos os que mandaram as perguntas lá no Instagram e tentar solucionar essas dúvidas, esses questionamentos aí para cada vez mais ajudar a todos que curtem, que assistem o canal. Boa, Geller. Bem-vindo, Anderson Santos, episódio 60. Senhores, é um prazer mais uma vez estar aqui debatendo com vocês, um assunto muito bacana. Para mim, a parte mais importante da ocorrência, né, que é a parte de planejamento. E estou muito contente que teve bastante pergunta, que inclusive nos motivou aqui gravar mais um episódio aí. Então, parabéns ao Lazarim, que teve a ideia de, ao invés da gente responder por vídeos, né, caixinha de pergunta e tudo mais, a gente grava mais um episódio aí vinculado ao assunto, né? Então, Lazarim, Geller, Beto, tenho certeza que hoje vai ser bastante produtivo com a gente aí. Beleza, Anderson, muito obrigado. Bem-vindo, Beto. Mais uma conversa sobre reunião tripartida. E aí, meus amigos, muito obrigado. Agradecer ao Anderson aí, que sempre está na presença do Anderson, é inspirador, né? Desde o início da gravação até o final dela é sempre inspirador. Então vamos aí para mais um episódio que eu tenho certeza vai ser espetacular, né? É isso aí, Beto. Já fazendo um agradecimento a você que nos acompanha mais uma vez nessa conversa semanal sobre o resgate veicular, salvamento veicular, atendimento a vítimas de sinistro de trânsito, e deixando aqui isso que o Anderson já mencionou. Tínhamos uma ideia de fazer as respostas apenas nas caixinhas lá do Instagram, mas sabíamos que elas acabariam indo embora. Com o tempo, os stories vão embora, mesmo nos destaques lá, o pessoal acaba não acompanhando. E graças à participação, pessoal de outros estados, mas principalmente as 3 equipes aqui de Santa Catarina, a CBVU 32 e as Curra, o pessoal lá do Júnior, do Fabrício, mandaram algumas questões, os Guardiões da Estrada, as Amazonas, foram chegando várias perguntas e nós acabamos juntando com outras que tiveram manifestações também no Instagram para trazer à tona algumas questões aqui. A primeira delas que nós gostaríamos de conversar é sobre um desafio recente que aconteceu em Concórdia, o desafio latino-americano, em que as equipes trouxeram que o momento adequado para a reunião tripartida, segundo o pessoal que estava lá, é de que ela seria depois da estabilização primária, quando, em muitos episódios aqui, nós comentamos que o ideal seria fazer depois da estabilização secundária. O que nós gostaríamos de deixar aqui como informação, né? Primeiro, não existe um certo ou um errado, existe uma interpretação de acordo com uma doutrina, de acordo com a construção de um conhecimento por parte dos assessores ou por parte de quem estuda a atividade. Grande parte das coisas que nós comentamos aqui é baseada nos últimos anos de competição, nos anos em que nós treinamos, participamos e no nosso desenvolvimento da doutrina
aqui em Santa Catarina, né? Então, dito isso, o que acontece, né? Por que nós indicamos depois da estabilização secundária? Porque se nós fizermos a reunião depois da estabilização primária, eu posso não ter oferecido o tempo suficiente ainda para que os meus socorristas façam uma avaliação inicial mais detalhada já dentro do veículo, afinal, depois da estabilização inicial é que eu posso adentrar o veículo. E se eu abreviar essa reunião, eu normalmente vou acelerar demais os socorristas. A gente até comentou isso no episódio anterior. Eu acabo do lado de fora, instigando, acelerando, e existe uma tendência de que essa reunião tripartida acabe não se adequando às lesões que de fato essa vítima tem. Isso ainda fica mais complicado nos cenários em que eu tenho mais de uma vítima, em que eu tenho que fazer triagem. Então, esse tempo que eu tenho de estabilização secundária acontecendo, também me garante que os socorristas tenham uma certa tranquilidade para fazer a sua avaliação. Ainda, se eu tenho uma reunião acontecendo antes da estabilização secundária, significa que ainda há certa instabilidade no cenário. Mesmo que outros profissionais estejam fazendo a estabilização, o que nesse caso vai fazer com que nem todos participem da reunião. E, de acordo com as nossas doutrinas, principalmente do Bombeiro Militar de Santa Catarina, que é a que mais baseia as nossas conversas aqui, nós não tendo a participação de mais componentes, significa que, em algum momento da ocorrência, eles estarão vendidos a respeito do que está acontecendo. Então, a nossa sugestão continua sendo que você faça, que a sua equipe faça, a sua guarnição faça, a reunião tripartida depois da estabilização secundária. Isso irá garantir uma progressão do atendimento, ou seja, eu faço a reunião e, na sequência, eu já começo a fazer o desencarceramento, sem ter que voltar atrás ou ficar avisando os outros integrantes do que vai acontecer, ou ter que finalizar um processo de estabilização veicular, ok? Mas, nunca é demais dizer, isso é interpretação, isso é entendimento, e se você receber em um debriefing, ou até mesmo participando de um curso que não seja da sua corporação, algum entendimento diferente daquilo que você faz no dia a dia, nós sempre sugerimos que você busque os especialistas da sua corporação, da sua organização, passe para eles essa ideia, tire com eles essas dúvidas, ou até mesmo sugira mudanças, porque elas podem acabar acontecendo. Mas que isso seja feito de forma estrutural, sem criar ilhas de entendimentos, porque no final das contas vai acabar acontecendo uma falha de comunicação e isso pode acabar refletindo na qualidade da entrega que a sua equipe ou a sua guarnição fará para a vítima num sinistro real. Segunda pergunta que chegou, e essa eu vou fazer ao Anderson. Permitam-me ler, porque ela é um pouquinho extensa. Guarnição completa. Completa aqui, nesse caso, nós vamos considerar 6 integrantes. 2 vítimas, uma fora e uma dentro em TF2, com espaço reduzido. Um socorrista e um técnico ou resgatista na vítima de fora. Um socorrista já dentro do veículo realizando o atendimento. E não tem como um outro técnico ou resgatista entrar para criar espaço. Eu posso temporariamente trocar o socorrista e o técnico que está fora de local? Sendo que esse técnico passa a ser um socorrista enquanto acontece a ampliação do espaço interno? Anderson, o que você diz a respeito disso aí? A resposta, de maneira objetiva, é sim, sim. É claro que a gente parte do pressuposto que todos os profissionais que estão inseridos nessa equipe, todos possuem treinamento de suporte básico de vida, ou seja, de alguma maneira todos são socorristas, né? Já que o atendimento ele é suporte básico de vida, da mesma maneira que o socorrista também tem curso aí de salvamento veicular
leve ou pesado, e aí de acordo com o que ele está atendendo. Então, não só é possível, como deve ser feito isso daí, né? É por isso que a própria WRO e a própria ABRES, nas avaliações, nos simulados, vamos colocar assim, das competições, de maneira geral, o grande esperado, a grande recomendação é o suporte básico de vida. E por que isso? Porque cada país ele tem a sua especificidade de formação, né? Ao contrário de alguns países da Europa ou até da América do Norte, que nós temos os paramédicos, e na Europa, que nós temos a presença um pouco maior de outros profissionais, aqui no Brasil a gente tem uma presença muito heterogênea de profissionais, né? Nós temos a formação bombeiro civil, bombeiro militar, nós temos o técnico de enfermagem, temos o enfermeiro, nós temos o socorrista, o resgatista, e por aí vai, né? Nós temos, eu posso dizer aqui, aí é uma opinião pessoal, que nós temos uma falha nesse processo, né? As formações aí, o nível dos profissionais, eles diferenciam demais, e isso, por vezes, dificulta, assim, a gente conseguir até, de alguma maneira, né, não engessar, mas de alguma maneira a gente ter uma padronização. Posto isso, já que a recomendação que a WRO traz, junto com a ABRES, representando ela aqui no Brasil, ela tenta atingir a todos esses profissionais. E para não ter grandes divergências, ela coloca que esses profissionais realizem o suporte básico de vida. Nada impede, caso eu tenha enfermeiro, médico e profissional de suporte avançado de vida, de realizar a assistência e procedimentos de acesso de atendimento de suporte avançado. No entanto, o que vai manter o paciente vivo, vamos por assim dizer, o suporte básico de vida, ele é mais do que suficiente, né? A gente já ouviu algumas frases, né, que já virou até clichê, que quando o suporte básico não faz bem feito, o avançado não faz diferença, e por aí vai. E sim, tem algum ponto de verdade nessas colocações. Então, sim, é totalmente possível fazer essa inversão, desde que o técnico tenha conhecimento mínimo aí de suporte básico de vida. É importante, Anderson, Geller, Beto, e se vocês também quiserem colaborar, né? Que nos últimos anos, esse entendimento que o Anderson explorou bem aqui, faz parte também da formação, a ponto de que nós não tenhamos um certo engessamento, né, um congelamento dos bombeiros relacionados à sua função básica, sendo praticamente e nem sempre o comandante único a não fazer ações mais incisivas dentro de um atendimento, né? Mas na própria formação, hoje em dia, nós já debatemos que, por vezes, o socorrista faz funções de técnico, o técnico faz funções de socorrista, porque a guarnição ou a equipe, ela precisa entender qual é o problema que está na frente dela para ser resolvido. E se às vezes eu coloco muitas barreiras relacionadas ao que eu posso fazer dentro da função, eu deixo de entender o meu papel como um agente para resolver o problema. E aí, claro, né? É o que esbarra, e o Anderson também explorou muito bem. Às vezes, o que nós temos, um profissional que trabalha só no caminhão e que deixa de entender ou de estudar o que a ambulância faz e vice-versa. E aí, nisso, sim, eu às vezes não consigo lançar mão do profissional, de fato, para que ele seja uma ferramenta, né, de transformação naquele momento do atendimento, porque ele tem um limitador, né? Então, esse é um ponto super importante que a gente não pode perder de linha, né? A pergunta que eu vou fazer agora, já aproveitando aí, mandando pro Geller, a gente até trouxe um spoiler rapidinho aí, mas, Geller, todos os integrantes precisam participar da reunião tripartida? Ou todos os integrantes devem participar da reunião tripartida? E além disso, né, que nós recebemos também a definição de áreas de trabalho. Por que ela acaba sendo também nesse momento da reunião tripartida? O capitão, o senhor foi muito correto em falar que todos sim devem participar. Porém, assim como em outras etapas da rotina,
ela não é fechada. Em algumas situações, nós vamos ter, principalmente com mais vítimas, que não vai ser conseguido todos participarem. Vamos supor, né? Nós temos que fazer 2 reuniões, tem uma vítima em cada carro, né? Então, um socorrista não vai participar da reunião do outro, enfim. Tem essas divergências. Mas, sim, quando possível, todos devem participar. Pelo fato de que todos já vão estar sabendo de todas as informações e, principalmente, que todos podem opinar sobre a sua visão de estratégia e de técnicas a ser utilizado e tática para aquela situação. Que pode ser que aquele técnico que o comandante resolveu, pode ficar lá montando o palco que a gente vai montar em tal situação. Aquele técnico, depois que voltar para ali, ele não vai estar sabendo o que precisa fazer. O comandante vai ter que repassar tudo que foi falado novamente para ele. Então, esse tempo que ele está passando para o técnico poderia estar trabalhando. Ele estava fazendo uma tarefa que naquele momento não era necessária. Por isso que esse momento da reunião ele se tornou tão específico e importante. E sim, todos devem participar. Lógico que com exceções que em algumas ocorrências elas acontecem. Porém, vamos lá, temos 2 vítimas, um técnico está lá ajudando um socorrista com a outra vítima. Vai ser difícil participar da próxima reunião. Mas essas são as exceções. No normal, é que sim, todos participem. Por causa dessa justificativa, de visão de trabalho, de técnicas possíveis de fazer, de planos, de opiniões de planos a se fazerem, e isso sim é muito pertinente e sim deve ser feito nesse momento. Sobre as áreas, a não ser que em algum determinado momento, antes da reunião, eu precise definir uma área de descarte, que pode acontecer, as outras devem ser montadas e ditas depois da reunião, porque é ali que todos vão saber a rota de extração da vítima, para quê? Para que organize-se melhor, que essa área de concentração da vítima ou das vítimas fique num local mais seguro e apropriado para isso, para que o palco de ferramentas auxiliar seja montado num local específico, para que auxilie a equipe técnica no buscar levar material e também que não fique no caminho que a gente vai passar com as vítimas depois. Então, isso é a organização de áreas de trabalho. E elas são, sim, muito específicas, porque cada ocorrência é uma diferente da outra. Então, por isso que eu preciso primeiro saber por onde a gente vai sair com a vítima, quando elas vão ser extraídas, para assim depois eu organizar toda a minha área de trabalho, para daí sim, com essa organização, eu consigo fazer o trabalho mais organizado, mais rápido e com muito mais segurança. Ô, capitão, o senhor me permite, importante também o que o Keller comentou, desculpa, que quando um socorrista ou um técnico não podem acompanhar a reunião, é função do comandante, após essas pessoas que não estão no momento participando daquela reunião, é função do comandante chamar eles de lado e informar tudo o que foi decidido para que eles estejam a par das próximas ações a serem realizadas no resgate, né? Não quer dizer que por eles não ter participado daquela reunião, que eles vão ficar ao léu, né? E vão ficar só assistindo a ocorrência, eles vão voltar a participar da ocorrência, e aí sim o comandante tendo a obrigatoriedade e a função de informá-los o que foi decidido e o que será feito durante a próxima ação, né? Muito bom. Isso, capitão, acontece também, né, Beto, Anderson, quando a gente tem, propriamente no início da ocorrência, não, né, não só especificamente na reunião tripartida, quando chegam guarnições em apoio, né, que elas devam se reportar ao comandante da operação para se situarem em qual etapa, em qual momento da ocorrência estão e aonde eles vão se encaixar melhor para trabalhar. E é um exemplo bem bacana, Beto, disso que tu citou, para os nossos seguidores entenderem realmente essa busca pela informação para eles saberem onde vão se inserir. Nessa linha, Beto e Geller, até do que vocês comentam,
a próxima pergunta que existia aqui é sobre a definição de técnicas, né? Até que ponto, como técnico, Beto, eu tenho que explorar o que vai ser feito e o que vai ser usado? Porque existe um ponto também que normalmente as fichas quem trazem isso, né? Não do excesso de informação do comandante, mas do excesso de informação e do detalhamento da própria equipe técnica. Exemplo, faremos um rebatimento lateral de teto. Bom, eu sei que para fazer um rebatimento lateral de teto, normalmente, né, não dá para dizer que sempre, mas normalmente, as equipes terão que usar material de inspeção, vão ter que utilizar escudo de proteção e normalmente escolhem ferramenta hidráulica. Se for fazer um trilho, normalmente escolhe serra-sabe. Mas o que eu quero te perguntar é o seguinte, Beto, até que ponto eu tenho que ir nesse nível de detalhamento? Isso é importante durante uma reunião tripartida. E como que você gerencia as situações em que, quando eu estou falando de uma equipe treinada, todos já conhecem os nomes das técnicas e o que vai ser feito, né? Mas quando eu não tenho um equilíbrio em relação ao conhecimento de todos, né? Não é ainda muito... não existe uma linha de entendimento muito parecida. Como que eu devo trabalhar como técnico nesse momento da reunião? Bom, começamos lá do princípio, que eu acho que quando o Anderson falou, e foi extremamente feliz, quando ele disse que tanto o técnico como o socorrista podem fazer todas as funções, desde que estejam treinados para isso, né? Então, sim, temos que estar treinados para isso. No bombeiro, a gente encontra essa situação na grande maioria das vezes. O bombeiro preparado para fazer o suporte básico de vida, o bombeiro socorrista preparado para executar uma ação técnica. Por muitas vezes a gente não encontra isso com a guarnição do SAMU, né, que é basicamente, entre aspas, né, a função extremamente importante, mas é só suporte básico de vida. E aí o bombeiro fica com a parte técnica. Então, essa interlocução é extremamente importante. Por isso que, para mim, depois do socorrista, que para mim é a figura mais importante da equipe de resgate veicular, o comandante tem a função primordial nessa história, né? Porque nós podemos falar as técnicas, o comandante vai entender, mas ele vai ter que ser um interlocutor com esse socorrista para que ele entenda, o socorrista entenda o que vai ser feito e o que vai ser, quais as ferramentas serão utilizadas, quais as precauções que esse socorrista tem que ter dentro do veículo, né? É diferente eu utilizar vou cortar uma coluna, é diferente eu utilizar uma cortadora do que eu utilizar uma serra-sabre. Para quem já trabalhou, para quem já acompanhou um resgate, você sabe que quando você vai utilizar uma cortadora para cortar uma coluna, você vai deixar a proteção fixa entre a cortadora e a vítima estática, então ela não vai se mover, ela só vai ficar lá protegendo. Ao contrário, quando utilizar uma serra-sabre para cortar, pode ser uma própria coluna e essa serra-sabre vai se movimentar, essa proteção não pode ficar fixa. Então, ela vai ter que acompanhar a lâmina para que eu dê toda a proteção e a segurança suficiente para minha vítima e para o meu socorrista, para minha equipe médica que vai estar dentro do veículo. E, por muitas vezes, quem faz essa proteção é o socorrista, né? Então, ele tem que estar ciente do que vai acontecer. Numa equipe treinada, e como a gente já se conhece há muito tempo e treina várias vezes, a gente deixa bem claro na hora da reunião quais técnicas serão utilizadas. E se porventura nessa técnica se subentenda-se que pode ser utilizado uma ou outra ferramenta, talvez ou um cilindro ou um alargador, uma cortadora hidráulica ou uma serra-sabre, a gente faz questão também de frisar na hora da reunião qual ferramenta vai ser utilizada. Exatamente por esses pormenores, né? Tanto do socorrista ajudar na proteção, ou dele já saber o que fazer lá dentro do veículo, né? Então, a gente vai cortar o teto com uma serra-sabre. Se é um veículo mais antigo, esse teto vai cair resíduo, essa vítima tem que estar protegida, o socorrista tem que estar protegido.
Então, é uma série de fatores que implica no andar da ocorrência, né? Então, eu, como técnico, gosto sim de deixar bem frisado o que vai ser feito, qual técnica vai ser utilizada e qual ferramenta vai ser utilizada, para que não ocorra erros e que ninguém se sinta surpreso na hora da operação. E quando a gente encontra uma equipe multidisciplinar, que a gente tem equipes de outras instituições, aí é a função do comandante fazer essa interlocução e explicar, enquanto a gente prepara material, enquanto a gente vai começar a executar a operação, ele orientar o socorrista do que vai ser feito, como vai ser feito, que qual ferramenta e o impacto que ela vai causar, né. Então, eu acho que é importantíssima essa etapa, né, apesar de que, para mim, o socorrista e o comandante têm um papel crucial, por mais que seja a operação, seja o desencarceramento, o socorrista e o comandante têm um papel crucial nessa etapa também. Ô, capitão, tem um detalhe importante aí e que, como o Beto explicou, a, a importância de se falar a ferramenta que os técnicos vão utilizar, eles devem levar em consideração também a posição da vítima e a posição do socorrista. Várias vezes os técnicos decidem, comandante, vamos fazer um trilho parcial no teto, utilizando a sabre. Mas a gente precisa saber se o socorrista consegue reposicionar a vítima para nós fazer o trilho com mais segurança. Então, isso vai lá para o socorrista. O socorrista é o seguinte, para nós fazer tal técnica, você consegue se reposicionar ou reposicionar a vítima? É possível? Aí vem a volta do socorrista. Não, eu não consigo, não é possível. A gente não pode movimentar a vítima. Ou a equipe técnica, então nós temos que buscar outra técnica, porque a vítima não é possível reposicioná-la. Então, essa interlocução, e isso é muito bem falado pelo Beto, tem que ser falado nesse momento. Não pode sair dali sem isso. Porque aí os técnicos começam a fazer o trabalho com a sabre. Opa, parou. Mas por quê? Não, tá passando, vai pegar na vítima. E aí? Já começamos a fazer a técnica, não tem como solucionar, achar uma outra, vamos ter que parar e pensar de novo. Então, essa fala do Beto é muito precisa e oportuna. É preciso falar, além do nome da técnica, o que vai utilizar para fazer ela. Qual ferramenta? Para enfrentar o barulho e também a segurança. Esse ponto ele é um ponto que atrasa e é muito característico de perceber depois da reunião tripartida quando uma equipe está bem organizada estrategicamente ou não. Que o comandante funciona como se fosse um maestro, né? Regendo as duas equipes, né? Só que quando não se antecipa esses problemas na reunião, eles começam a aparecer na hora que a ferramenta entra no carro. E aí o ruído começa. O ruído começa porque o espaço é pequeno, o socorrista está tratando lesões da vítima dentro do veículo, está protegido com aquela manta maleável lá, está tratando, está conversando com a vítima, com outro socorrista. De repente começam a chegar os avisos e alerta de uso de ferramenta, o calor da ocorrência vai aumentando e os ruídos de comunicação entram, né? Então, essa antecipação que o Gary e o Beto comentaram muito bem, é quase que você analisando um jogo de xadrez, né? Você está olhando os próximos passos que vão acontecendo, e é por isso que um socorrista, hoje em dia a gente comenta muito isso, né? O socorrista tem que ser quase que um estrategista dentro do veículo para ganhar espaço. Ele tem que conhecer de realocação de estrutura e de reposicionamento de banco, de retirada de estruturas dentro do carro. E o resgatista tem que ser um exímio socorrista para entender o que vai acontecer ali em relação a espaço, né? E isso, quando não acontece na reunião, é claro, assim, e a gente sempre costuma dizer, né? A ocorrência tem um primeiro e um segundo tempo. O primeiro tempo vai bem até a reunião. Se a reunião é boa, a equipe decola e ela progride até o final. Às vezes isso não significa que ela consegue tirar a vítima, porque o uso do ferramental, a criação do espaço, tende a trazer, às vezes, algumas surpresas durante o trabalho, né?
mas especialmente do ponto de vista de segurança e comunicação não tem problema. Então, é por isso que esse debate ele tem que acontecer, e nunca é demais repetir o que nós falamos no episódio anterior. Não é uma reunião de meia hora, né? É por isso que o treinamento é realizado a ponto de você diminuir as frases, ser mais direto, né? Não ser prolixo, aquele cara que, né, começou a falar, daí ele vê um carro passando, ele olha, ele se perde no atendimento, né? Então, a rapidez ela é trazida nesse ponto, né? Mas o que eu queria trazer também, puxar um gancho já para trazer o Anderson de novo aí para esse debate, que nós acabamos no episódio 59 não comentando sobre uma das situações que é a mais corriqueira hoje, seja nos cenários de competição e inclusive na rua. Por que inclusive na rua? Porque nossas guarnições normalmente não têm 6 integrantes, que são os casos em que o número de vítimas envolvidas ultrapassa o número de profissionais disponíveis para aquela determinada ação. No caso, os socorristas. E aí, Anderson, o que eu queria te perguntar? Quando eu tenho mais de uma vítima na cena, eu preciso fazer mais de uma reunião? E um outro detalhe super importante. Quando eu tenho 3 bombeiros e 6 vítimas, eu já estou fazendo triagem, não é? Eu tenho que fazer isso nesse atendimento. Como que você enxerga essas questões de velocidade de primeira resposta e principalmente, né, como que você considera e faz a reavaliação das vítimas nesse tipo de cenário para que elas estejam totalmente encaixadas dentro de uma estratégia de atendimento? A ideia é exatamente já estar sendo realizada a triagem, né? Porque quando ela não ocorre, também a gente vai para um caminho muito tênue, muito fácil de a gente produzir alguma iatrogenia ao paciente, causar algum dano ao paciente, né? Então, por vezes, um exemplo, eu foco naquela lesão mais feia, mais chamativa, que não necessariamente é uma lesão que coloca a vida em risco. Às vezes até coloca em risco a perda de um membro, ou nem isso, mas por ela chamar tanta atenção, no calor da emoção, o socorrista pode focar, ter aquela visão de túnel, naquilo que chama mais atenção e não conseguir ter uma visão mais ampla. Então, nestes casos onde eu tenho um número maior de vítimas e eu tenho uma equipe reduzida, é aí que exige mais da equipe ter uma visão mais estratégica do que vai ser feito, porque ele tem menos recurso, né? Além disso, ele precisa ter um entendimento, aí de novo cai aquele contexto que a gente abriu aqui a nossa fala, de que todos têm um entendimento de suporte básico de vida, porque para eu falar de triagem, seja lá qual método, tá? Não estou entrando no mérito aqui se vai ser método START, qual método que você utiliza na sua instituição, tem mais de 100 métodos de triar alguém, né? Triar vítimas ou pacientes, vítimas de sinistro de trânsito ou qualquer outro evento. Mas, se a equipe inteira não tem esse entendimento, fica mais difícil. Eu já estou reduzido, só um ou só dois tem um entendimento melhor da técnica de triagem, vai ficando cada vez mais difícil. Então, a primeira coisa é a gente entender que quando eu tenho associado a complexidade de uma operação de um paciente aprisionado com a complexidade de um atendimento com vítimas que sobrepõem o número de socorristas, se torna, por natureza, uma ocorrência mais complexa. E eu falo toda oportunidade que eu tenho, pacientes aprisionados, por natureza, ele já tem um preditor, ele já é a gente já pressupõe que é um paciente grave, que é um paciente crítico. Então, quando eu tenho mais pacientes, isso torna ainda mais complexo. Bom, posto isso, a triagem ela precisa ser realizada dentro desse contexto do que eu tenho de recurso para atender o paciente. Inclusive, não foi mencionado aqui pelo capitão, mas que pode acontecer dentro desse número de vítimas que ainda possa ultrapassar o número de socorristas, eu ainda tenho as gravidades delas. Então, às vezes, eu nem tenho tantas vítimas assim. Às vezes, eu tenho até pelo mesmo número de socorristas, mas a gravidade desse paciente versus o tipo de recurso que eu tenho disponível também faz essa discrepância que, por conceito
de múltiplas vítimas, ela se entra ali nessa questão de atendimento. Então, isso tem que estar muito claro para a equipe, para que ela consiga fazer a triagem desses pacientes e consiga fazer o atendimento. Bom, quanto a planos desses pacientes, também, eu não vou me estender aqui, mas sobre aquela colocação de fazer o plano já na primária ali, um dos riscos que me faz ter um entendimento diferente dessa forma que foi colocada aí pelo pessoal, é que você não tem avaliação real do paciente, avaliação de fato do paciente. Eu posso ter até uma avaliação global. Quando eu tenho números superiores de pacientes, isso fica ainda mais delicado, mais falho, né? Eu não consigo, de fato, dizer se o paciente é mais ou menos grave que aquele. Claro que os pacientes que estão do lado externo do veículo, ele não tem o dificultor de aprisionamento. Isso já facilita e muito tanto a avaliação quanto a própria assistência e tratamento desse paciente, né? Então, o paciente está aprisionado, ele é mais difícil, ele é mais demorado, ele exige mais da equipe e ele também exige ações no que diz respeito à segurança. Tá? Bom, ainda no atendimento desses pacientes, o que a gente sempre tem que levar em consideração, dentro que eu tenho, quais são os pacientes que possuem, primeiro, maior sobrevida, chance de sobrevida, e aqueles pacientes que também têm, em contrapartida, aqueles pacientes que têm lesão, que têm o maior risco de morte. Hoje a gente fala muito do X, né? Então, os pacientes que são pacientes sangrantes são pacientes que necessitam sair o quanto antes daquele cenário. Então, tudo isso, para ocorrer, tem que estar muito claro para o socorrista e para a equipe, principalmente quando ela está reduzida, já que se eu tenho 3 profissionais, vamos usar como exemplo, e eu tenho 3 áreas, e a recomendada é de 5 a 6, é óbvio que nós iremos somar, nós vamos ter que acumular função, né? E aí, outra questão que estava lá no início da nossa fala, do aspecto da troca do profissional. Então, pode trocar o técnico pelo socorrista? Pode, assim como pode trocar o socorrista pelo comandante. Por vezes, eu vou falar da minha realidade aqui na rodovia, por vezes, dentro do contexto, o enfermeiro ou o médico, ele tem mais conhecimento de operação de salvamento veicular. Não vou entrar no mérito aqui, cabe uma discussão, né? Será que o médico ele é o comandante aqui no nosso cenário de rodovia? Né? Eu digo já que não, mas cabe muita discussão, né? Ou depende. Então, essa troca ela pode exigir. Então, para ela ocorrer, eu tenho que ter a capacidade, inclusive, de eu acumular essas funções e ainda, veja quão complexo eu ter que balancear que momento eu vou ter que ceder sobre uma função ou sobre outra, entende? Ora, eu vou ter que ceder no aspecto que isso é uma coisa que pega demais, mas eu vou ter que achar uma estratégia para não deixar de seguir na linha da segurança, mas talvez eu vou ter que mudar uma estratégia que se eu tivesse com 6, eu não faria não tomaria essa decisão. E quando eu falo de paciente, é a mesma coisa. Como eu estou acumulando função, por vezes, algumas técnicas dentro da assistência ao paciente, eu vou ter que ajustar dentro da minha realidade, porque milagre não vale, né? A gente não é aquele oponente do Mortal Kombat que tem um monte de braço lá, não dá. Então, a gente vai ter que ter essa capacidade de equilibrar, né? E conseguir assistir o paciente, todos eles, da melhor maneira possível, e ainda manter tudo que a gente está fazendo dentro da progressão dos planos de execuções e segurança, né? Que é primordial. Além, claro, da agilidade do que a gente conseguir dentro do que é possível e da humanização de cada ação que a gente venha a fazer a cada paciente. Ô, capitão, e tem um detalhe importante nessa situação aí de quantidade de vítimas a mais que a quantidade de resposta, e nesse acúmulo de funções aí é importante, né? Que se a minha função inicial fosse comandante e eu precisar fazer um trabalho técnico ou fazer um trabalho de socorrista, eu esteja capacitado, mas que eu não esqueça que eu estou acumulando a função. Que por hora eu vou fazer trabalho de socorrista, mas aquele momento que acabou meu trabalho de socorrista, eu tenho que voltar a pensar como comandante, voltar a pensar como técnico. Isso é difícil, é claro que é difícil, mas dizer, é super fácil. Não, não é.
E também tem um detalhe de quanto mais vítimas se tem, esse trabalho que o Beto falou de interlocutor aí do comandante é muito mais desgastante, né? Em vez de se concentrar em uma ou duas vítimas, em 5 ou 6 vítimas, ele vai ter que conversar com 5 ou 6 socorristas, ou com 3 ou 4 socorristas, enfim. Esse trabalho de interlocução é muito mais difícil. E precisa ser mais concentrado. Ele tem que, nesses momentos, ele precisa estar, opa, peraí, agora eu tenho que gerenciar e trabalhar com isso. Porque a informação que o Anderson está trazendo para mim, como socorrista, o outro socorrista não está ouvindo. E para nós sabermos a prioridade de quem a gente vai atender, é função, nesse momento de interlocutor do comando, repassar justamente o que o Anderson repassou para ele para o outro socorrista. Dizer, não, peraí, ó, a vítima, quando isso está assim, assim, ele me passou isso. E a tua? Ah, comando, se a minha está assim, assim. Tá, e aí o que tu acha? Não, a prioridade é que está com o Anderson. Pode focar nele lá, que qualquer coisa eu te chamo. Então, não é, nesse momento, o comandante que vai tomar a decisão, vamos lá com o Anderson. É baseado no que eles passaram, no que eles estão dizendo, para dizer ao pessoal, é o seguinte, vamos focar nessa vítima que está com o Anderson, porque, segundo a avaliação deles, ela é mais importante. Então, esse trabalho interlocutor vai ficar um pouquinho mais desgastante, mas tem que executar. E isso só traz, Geller, Anderson e Beto, um ponto que a gente já falou aqui também, e embora não seja o aspecto geral, mas a progressão. Porque no início do atendimento, os riscos são muito mais severos para todos. Ao longo do atendimento, quando nós vamos mitigando eles, trabalhando em cima do gerenciamento deles, com controle de fluido, com controle de vidro, muito antes disso, né, com controle de tráfego, mas depois com controle de instabilidade, eu começo a dar a possibilidade para o comandante estar um pouco mais próximo do atendimento, porque os riscos começam a ser mais pontuais, o trabalho da ferramenta é só naquele local. Então, a gente sabe que ele pode, em determinados momentos, acabar perdendo aquela visão global, né, aquela visão holística do atendimento, porque ele está focado numa coisa bem pontual, que de fato ele não perde o controle da emergência. Agora, se na fase inicial do atendimento o comandante já acaba deturpando a sua função e já no início ou aborda uma vítima ou começa a fazer a estabilização, aí nesse caso já começa a ter problemas, né? Então, essa questão da progressão, da definição de etapas, do cumprimento de etapas e da evolução do atendimento é essencial. Mesmo que nós estejamos com guarnição completa ou guarnição reduzida, porque às vezes a gente vê, né, guarnições reduzidas atendendo muito melhor do que guarnições completas em relação a número, né, porque existem outros elementos que ultrapassam simplesmente a questão número, né, a desorganização, ela pode acontecer com 100, assim como a organização pode acontecer com 3 e a coisa acabar fluindo, né. Então, e isso tudo passa pela questão estratégica, né? A gente está aqui debatendo sobre reunião, que é uma das etapas, mas a estratégia faz parte de todo o atendimento, faz parte dessa mudança do veicular, principalmente na última década, de nós pensarmos no atendimento como um todo, como algo estratégico, né? Pessoal, eu vou deixar aberto aí, se alguém quiser comentar algo mais, caminhando aí para o fim do nosso episódio, porque as nossas questões aí deram uma desdobrada, e Anderson já vi que quer comentar. Eu quero contribuir mais um pouquinho no aspecto de... já para responder aquele ouvinte, né, aquele profissional que está nos assistindo e às vezes está fazendo aquele comentário, tá, mas você está falando que dá para fazer em 3, então por que está recomendando 6, né? Foi dito várias vezes aqui por você, capitão, sobre a questão da sistematização do atendimento. Então, todo atendimento, quando a gente está falando do paciente, e o salvamento veicular ele não é diferente, já que tem um paciente ali envolvido, ele precisa de uma sistematização. Isso é essencial, é o princípio
do atendimento ao paciente que sofreu um trauma grave, no caso aí, o sinistro de trânsito com aprisionamento. Posto isso, é obrigatório que nós tenhamos aí uma sistematização, um caminho no qual nós vamos trilhar para a gente chegar até o nosso objetivo, que é extrair o paciente e levar ele até o hospital de destino. Então, todas as fases, elas exigem aí um começo, meio e fim, né? Até para evitar que a gente aumente tempo de cena, que a gente torne a ocorrência mais insegura. Então, óbvio que quando eu diminuo o número de profissionais, agora a gente vai nivelar todo mundo. Todos os profissionais têm experiência, todos os profissionais treinam, todos os profissionais têm habilidade em salvamento veicular leve, ou pesado que for. Quando eu diminuo profissionais, automaticamente algumas ações elas se estendem mais. Não tem milagre. Então, para eu estabilizar um veículo, quando eu tenho 6 profissionais, é um tempo. Quando eu só tenho 3 profissionais, é X tempo. E se eu adiciono situações que exijam assistência direta ao paciente, por exemplo, é um paciente que, desde o primeiro momento, ele me exige ventilação positiva com ressuscitador manual, dispositivo bolsa, válvula, máscara, o nome que a galera quiser dar aí. Eu já tenho 2, entende? Então, óbvio que quanto menor o número de profissionais, mais os que estão atendendo vão acumular funções. E quanto mais isso ocorre, devido ao nível de detalhamento, por mais que a gente consiga ir equilibrando e ajustando, aumenta-se um pouco do tempo e exige-se mais da equipe o aspecto de segurança, porque a chance da gente errar é maior. Então, quando eu tenho várias pessoas olhando de vários ângulos a ocorrência, pensando de várias maneiras, fica mais seguro. Então, automaticamente, quando eu diminuo, de fato, aumenta o nível de complexidade e de segurança também, né? Porque senão a gente cai naquele risco, naquela armadilha de que, cara, vai do jeito que tá, arranca, cara, para com esse negócio aí, não precisa disso não, precisa de reunião, não precisa, pare, já tá. Não, cara, abriu a porta, o cara já sai, para de graça, Eu vou sai por no aqui. mais fácil para mim, né? Mas como diz o Coronel Rodrigues, nem que ocorra com o sacrifício da própria vítima, né? Eu acho bacana essa frase dele. Então, é isso que eu queria colocar. Quanto menor o número da guarnição até chegar ao apoio, de fato, aumenta a necessidade da gente ficar um alerta, principalmente com o aspecto de segurança e progressão da operação. Eu Ô, acho que a Anderson, base de tudo é o treinamento, né? Seja com o treinamento multidisciplinar, com o treinamento com outras agências, para a gente entender como vai agir, como vai gerenciar tudo isso, e também aquela falsa impressão de organização quando a gente está em guarnição reduzida. Que para mim é uma falsa impressão de organização que você tem a ocorrência sob controle. Porque a partir do momento que você está em 4 numa ocorrência e a ocorrência deixar de ter uma vítima só de ter 2, você já perdeu a ocorrência. Porque aquele comandante não passa a ser mais o comandante, ele passa a ser um socorrista, e aí nós não temos mais comandante na cena, a gente acaba virando uma bagunça total, então aquela primeira impressão de organização que eu tinha cai por terra, porque eu já não tenho mais o recurso adequado para atender aquelas 2 vítimas. Isso que eu estou falando só de 2 vítimas, né? Então, tu imagina um acidente com múltiplas vítimas, né? Então, para mim, a base de tudo é organização e treinamento. E esse caos, né, Beto? Esses distúrbios que acontecem durante o atendimento, eles não são estanques, né? Alguns riscos a gente controla, agora a evolução do quadro da vítima não consegue controlar. E às vezes a percepção que a gente tem durante o atendimento é aquele grande incêndio que está acontecendo, várias viaturas chegando, cada uma delas montando o seu estabelecimento e tocando água sem gestão nenhuma, né? Até o ponto que daqui a pouco todo mundo fica sem água, porque a gente não pensou em abastecer, em troca, ou todo mundo entra e eu não tenho gestão de ar respirável, daqui a pouco está todo mundo descarregado, né? Então, a lógica acaba sendo essa, né? Mas, dentre tudo, né, o que a gente comentou, e sempre o que vem à tona é trazer esse debate de estratégia. É algo
que a gente sempre comenta, assim, faz parte das organizações que prestam atendimento de busca, resgate, salvamento, combate a incêndio, enfim, todas falam muito sobre estratégia, mas às vezes a gente não acredita naquilo mesmo que está escrito no manual, né? E eu acho que esses 2 episódios certamente daria para conversar muito mais sobre reunião tripartida, e a gente vai deixar de novo aqui o convite, né? Se você que está assistindo o episódio 60 ficou com algo mais a ser explorado, manda aí. Se for o caso, a gente cria mais um debate aí para trazer informações, porque realmente são coisas que podem ajudar no seu atendimento em ocorrência real, na sua participação em desafios, seja lá o que você quiser fazer relacionado ao veicular, tá? Geller, Beto, Anderson, algo mais aí nessa finaleira? Se ficar perguntando, sempre eu vou ter alguma coisa. Parece que não conhece. Posso eu falar? Deixa eu aproveitar, vai. Deixa eu aproveitar. Vamos contribuir, né, cara? Esse canal ele chega em todos os cantos do Brasil, né, cara? Então, às vezes eu fico do outro lado me perguntando, tá, vocês falaram esse monte de coisa aí. O que vocês dariam de dica? Como que eu posso treinar a estratégia? Eu preciso de uma sucata, que hoje a gente nem fala mais sucata, a gente fala veículo, né? Eu preciso de um veículo para cortar. Então agora eu quero fazer essa provocação para vocês aí, ó. Então não se prolonguem demais. Quais seriam as dicas, principalmente o Geller, o Beto, que competem e tem vários mundiais aí já no currículo, os caras já estão falando pelo menos uns 8 idiomas, pelo menos. É mandarim, tá? Até mandarim. Cara, qual que é a dica? Então, ó, tô entrando aqui agora, tô começando esse mundo de salvamento veicular, aonde eu trabalho, a gente já atende, mas a gente ainda não tá nessa dinâmica. Cara, qual que é a dica? O que vocês me passariam aí de dica para eu treinar e desenvolver essa parte estratégica? Porque ouvindo vocês falarem, parece uma coisa simples, mas para mim que está começando, eu que estou começando, parece uma coisa ainda não muito clara. Vocês teriam alguma dica? O que recurso que vocês utilizam e tudo mais? Vai lá, Ô, Guilherme. Anderson, na verdade, o que mais fez nós crescermos como profissionais e como equipe foi através das dinâmicas que a gente lançou do Rescue Challenge. Inclusive, agora a gente lançou o kit, né, o nosso jogo, o Resgate, que ali a gente consegue ter um tempo, uma visão e uma organização melhor do que se estivesse lá ao lado de um veículo, treinando. Essa parte estratégica, tática e técnica, sim, nós conseguimos evoluir através dessa forma. Pensando em situações, conversando sobre situações, para que depois essas situações sejam transformadas em treinamento prático, mas que a gente consiga fazer isso antes. Ok, o mesmo cenário, a vítima é o condutor, nessa primeira passada, ok? E ele é estável e tipo físico 1. Perfeito. E agora a nossa segunda passada, se em vez do condutor ele fosse o carona traseiro, o que a gente ia fazer? E se ele tivesse preso no cinto de segurança lá no banco do carona dianteiro, o que a gente ia fazer? E se esse mesmo condutor fosse crítico, qual trabalho a gente ia fazer? Entendeu? Então, em uma situação, em um cenário, a gente cria várias situações, mas primeiro a gente trabalha ali, na mesa. Tá, mas e se eu posicionar o caminhão aqui, tá certo? Eu tô trancando a via? Tá correto? Então, todas essas estratégias a gente faz literalmente, né? A gente recomenda e o que a gente utilizou, né? Que ela seja feita numa mesa, tomando chimarrão, tomando café, comendo um bolo frito, enfim, né? Dependendo da região que tiver. Batendo arroz e feijão. Batendo arroz e feijão. Mano, né? Menos que sem álcool, né? Porque senão já você vai a trem. Realmente, o que fez nós crescermos e ampliarmos a visão sobre foi fazendo esse sistema. Pelo menos a minha concepção e a minha visão, e principalmente falando da função que eu exerço dentro da equipe. Para mim, isso foi, sem sombra de dúvida, um divisor, está sendo, né?
um divisor de águas referente à minha visão de trabalho como comando. A técnica, o Beto vai falar, eu sei que é um pouquinho mais difícil, porque gosto de pegar lá a serra sabre, fazer o barulho, enfim, cortar tudo, mas para minha função que eu ocupo, para a função de comando, eu entendo que é até melhor do que lá no lado do carro, enfim, né? Para mim, criar esse tipo de visão, esse tipo de estratégia. Só para complementar o que o Geller falou, para o técnico é lógico que a gente precisa treinar com a ferramenta, a gente precisa executar as ações, a gente precisa cortar, sentir o peso da ferramenta, como você vai se posicionar, aonde a ferramenta vai mexer quando você vai cortar uma estrutura, qual lâmina de serra sabre mais adequada a escolher, como ela vai se comportar no carro. Tem uma série de fatores que você precisa. Mas pensando, o técnico não é só brutalidade, só pegar a ferramenta e cortar. O técnico também participa da visão estratégica da equipe. O técnico também sugere planos, o técnico sugere técnicas a serem executadas. E nada melhor que isso, e eu vou corroborar com o Geller, a gente não tem 30 veículos para treinar por mês. Mas se a gente tiver o resgate, o kit de miniaturas que proporciona eu montar diversos cenários e nesses diversos cenários ter várias opções de estabilização em que eu possa pensar em como eu faria, quando eu for para a parte prática, propriamente dita, com um veículo, aquilo já vai estar desenhado na minha mente. Então, quanto mais cenários eu ver, quanto mais cenários eu pensar no que fazer e decidir o que fazer e bolar uma estratégia do que eu vou realizar, mais bem feito vai ser o meu trabalho na hora que o bicho pegar, né? Ou seja em prova, ou seja na vida real. Então, para isso que serve o kit de miniatura, o resgate. É para a gente treinar a maior quantidade de cenários possíveis e não se deparar com algo que é inimaginável. E sim a gente criar o inimaginável lá em cima da mesa e discutir o que nós vamos fazer aqui. Né? Porque muitas vezes a gente pensa que cenários de competição ficam em competição, e a gente já viu por várias fotos e vários acidentes e vários, inclusive essa semana o pessoal de Florianópolis mandou no grupo da coordenadoria um carro capotado em cima de um guarda-reio e de uma passarela que, cara, tiveram que imaginar o mundo ali para fazer uma extração, para fazer um resgate. Né? É cenário de competição, mas que aconteceu na rua. Então, tu tem que estar preparado para isso. E não é com veículo que tu vai estar preparado. É dentro de uma cozinha, dentro de uma sala de aula que você vai conseguir ter a preparação adequada. Legal. Muito bom. Nazarinho, desculpa aí, viu? Vou forgar aí. Imagina, cara, eu acho que essa abordagem, Anderson, ela é mais do que necessária, porque ainda tem uma grande resistência nossa de entender que treinamento não é só estar de EPI e sentindo o cheiro de graxa e se sujando do lado do carro, né? Não é essa a lógica. E principalmente assim, ó, quando a gente fala de organização, quando a gente fala de estratégia, quando a gente fala de tática de atendimento, nada melhor do que uma boa conversa. E isso tem feito a diferença a ponto de que as pessoas se entendam e se conheçam no momento da calmaria, né? Condições normais de temperatura e pressão, porque depois, no momento em que essas condições estiverem anormais, eu sei em quem confiar, eu sei o que aquela pessoa pensa, eu sei até onde o conhecimento dela vai, principalmente em relação a entendimento, porque eu sempre tenho dito isso também, né? Normalmente nos cursos a gente vê o pessoal trabalhando isoladamente. Eu vejo o pessoal ensinando a fazer extração, eu vejo o pessoal ensinando a fazer estabilização, eu vejo o pessoal ensinando técnica, mas a parte mais difícil do atendimento é ensiná-los a trabalhar como um time, como uma equipe. Esse é o diferencial. E para isso, para trabalhar dessa maneira, eu realmente não preciso estar
no ambiente externo. Eu posso desenvolver uma equipe, eu posso criar uma equipe do zero, com cenários de dioramas, com cenário em cima da mesa, debatendo e construindo, né? Então, Capitão, só desculpa aí para nós não excluir, né, a parte do socorrista, desse sim. treinamento, e não é esse nosso objetivo, pelo amor de Deus, a gente só esqueceu de comentar. Mas, inclusive, Anderson, o posicionamento do socorrista, né? Mas eu vou abordar pelo para-brisa, que é o maior espaço. Mas, cara, será que se tu deitar nessa posição aqui depois do carro estabilizar, tu não consegue um contato maior com a vítima? Mas eu vou me posicionar aqui na parte de trás. Mas olha só, se tu se posicionar aí, é um local que a gente vai trabalhar com a ferramenta. Tu tem como ir para a parte da frente? Então, ali sentado, todas essas alternativas a gente consegue jogar. Mas Olhando de lá na cima, hora. né? Isso, lá na hora da prova, a gente precisa. Não, peraí, vamos começar de novo, porque tu se posicionou errado. E querendo ou não, tira aquela pegada, aquele ritmo, né? Sim, Por isso que esse trabalho simulado em cima da mesa é fantástico. fantástico, né? O socorrista, tem a porta de cima lá, abre. Tu consegue abrir, tu alcança, enfim, são N possibilidades aí que é muito bacana. Desculpa aí, capitão. Não, é bem isso mesmo, Geller, porque a gente já comentou isso aqui em outros episódios, mas nunca é demais lembrar, né? Às vezes a gente entra no turno, entra no plantão, fala do Brasil que se classificou para a Copa, fala do julgamento que está acontecendo, fala do frio, fala do calor, fala da superlua, fala de tudo que é coisa e não fala do que faria sobre o que faria no atendimento. Não, hoje eu sou comandante, né? Eu sou chefe de socorro, você é resgatista, você é socorrista e tal. Tudo bem, ali nós temos funções, só que nós não temos, né, uma característica de equipes que se mantenham sempre no mesmo plantão. Além de ter rotatividade dentro da própria equipe, que eu passo a trabalhar em viaturas distintas, eu também tenho as situações em que eu trabalho com outras equipes ou com outros profissionais que vêm trabalhar comigo. Então, essa conversa, você imagina, se é difícil você fechar uma reunião tripartida bem feita, se não é, Anderson, a gente que assessora os eventos aí, percebe equipes treinadas errando na reunião tripartida. Equipe não é equipe novata. Às vezes é equipe antiga, errando em reunião, definindo um plano que não é o melhor para a vítima. Você imagina quem não treina. Exato. Né? Então tem esse elemento, né? E aí, para fechar essa construção, você não precisa ter grandes estruturas para fazer um treinamento, né? Parafraseando aí o cara que o Anderson é extremamente fã, né? Fazer o melhor que seja possível, né? Nas condições que se tem, até que não se tenha condições melhores e fazer melhor ainda, né? Então, você aí onde está, consegue treinar com certeza. Não fique criando ou ancorando seus treinamentos ideais em condições perfeitas, porque elas jamais existirão. E aí, meus amigos, só tenho a agradecer aos três aí, Geller, Anderson e Beto, por mais um grande papo aí sobre a nossa reunião tripartida, o desdobramento do episódio 59, chegamos aí no 60 com mais muito debate e certamente daria para explorar outras coisas, né? Mas fica aqui o nosso registro de novo, né? O nosso agradecimento a todos que participaram. Fica também aqui registrado, porque se respondêssemos lá só na caixinha, temos a certeza de que nem todos acabariam acessando, né? Aqui tá gravado, você a qualquer tempo, qualquer momento aí pode voltar ao RescueCast e ouvir e ver essas 4 belas faces do resgate veicular brasileiro. Meus amigos, muito obrigado aí mais uma vez, obrigado a todos vocês que nos assistiram e nós nos vemos em breve aí no RescueCast, criando espaços, salvando vidas. Até mais.
Você acompanhou a mais um episódio do RescueCast. Curta e compartilhe nosso canal, porque o conhecimento salva vidas. Até breve!